o seu programa de todas as manhãs. Bom Dia América, com a apresentação do pastor Rodrigo Varela. Muito bom dia! Está no ar, hein? O seu, o meu, o nosso programa Bom Dia América. Estamos no novo mês, está iniciando aí setembro, que seja um mês de bênção, de sucesso, de vitória, de prosperidade. Entenda, muitas das vezes Deus trabalha no silêncio. Entenda, quando a sua vida está nas mãos de Deus, até quem tenta te atrapalhar está sendo usado para te abençoar. Daqui a pouquinho teremos o momento da determinação, hein? Como pensei, se efetuará, como determinei, acontecerá. Você pode mandar sua mensagem de áudio pelo WhatsApp 407 580 9720 407 580 9720. Agora saiu. 407 580 9720. Eu quero dedicar uma canção hoje a todos os obreiros, aqueles que fazem parte dessa obra maravilhosa, e determinar que o seu mês de setembro seja um mês de muita bênção. Bom dia, América! Bom dia! Tenho visto tudo o que você tem passado, que todo dia o brilho desse mundo tenta te roubar de mim. Eu tenho ouvido suas orações me suplicando, pedindo forças pra continuar de pé e prosseguir. Eu sei que não é fácil, meu filho, mas não se renda pro pecado, seja forte, eu acredito em você. Eu sei que você é capaz de fazer coisas que vão me surpreender. Não se esqueça dos planos que eu fiz com você. Você precisa ser forte, meu filho, pois todo dia o inimigo em minha presença tenta te acusar. Mas quando eu olho pra sua fidelidade, tenho orgulho de falar: eis ali o meu servo, íntegro e fiel. Quero te trazer pro céu. Aguenta firme, pois em breve eu tô voltando aí pra te buscar. Você não faz ideia do que preparei pra receber você aqui, meu filho. Do meu lado é seu lugar. Eu quero te trazer pro céu. Não se engane com as glórias passageiras que há nesse mundo. Nem olhos viram, nem ouvidos perceberam o prazer profundo de morar no céu. Ninguém pode imaginar.
jejum de Daniel é um jejum de informações e entretenimentos, para dedicarmos mais tempo aos pensamentos de Deus e assim alcançar a bênção das bênçãos, o Espírito Santo. Nesses 21 dias, você desfrutará de uma comunhão mais íntima com Deus, pois tudo o que é desnecessário e inútil, meras distrações que não acrescentam em nada à sua vida, serão excluídas. Com isso, haverá mais tempo para investir no seu interior, na meditação da Palavra de Deus e em conteúdos que acrescentarão na sua fé. A partir deste domingo, o início do jejum de Daniel. 21 dias de dedicação ao jejum determinado por Deus. Prepare-se. Meu nome é Daiane, eu tenho 26 anos, sou analista administrativo. Eu cresci num lar muito estruturado, onde eu sempre recebia amor dos meus pais, das minhas irmãs, não tinha do que reclamar. Mas aos 18 anos eu sentia que faltava algo. Eu queria viver o que eu nunca tinha vivido, como as outras meninas da minha idade. E aí eu conheci um rapaz, né, em uma das baladas que eu frequentava, e aparentemente era tudo que eu precisava. Ele era mais velho, me apresentou muitas coisas e eu me entreguei totalmente. E no decorrer do nosso relacionamento, eu sempre percebia nele que ele não me dava aquilo que eu dava a ele. Eu sempre tinha que correr atrás, eu sempre colocava mais força no nosso relacionamento e eu não tinha isso de volta. Até um dia que ele me trocou por outra mulher. E foi aí que eu caí numa depressão profunda. Em casa, eu não conversava mais com a minha família, eu me isolava, ficava no quarto o tempo todo. E aí comecei a ter insônia, eu não dormia à noite. De dia eu sentia muito sono, mas eu precisava trabalhar. E à noite eu não conseguia dormir. Perdi 12 quilos, fiquei abaixo do meu peso. E minha vida era essa, era só chorar, era muita angústia. Minha mãe sofria muito. Mas eu não contava para ela que eu estava com depressão porque eu não queria dar o braço a torcer e reconhecer que ela estava certa, porque ela sempre me avisou. E eu escondia muito, ela via, né, os sintomas, que eu ficava trancada no quarto, que eu saía muito, que eu tinha perdido muito peso, mas eu não confessava para ela até então que eu estava doente, que eu estava precisando de ajuda, que eu estava sofrendo. Cada vez que eu ia na psicóloga eu ficava mais frustrada, porque ela falava que o meu quadro estava piorando, né? E eu saía de lá pior. Eu desabafava, eu chorava, mas eu não saía de lá com nenhuma resposta positiva. Eu gastava muito dinheiro, eu fiquei 1 ano e meio, né, fazendo a análise, terapia. Eu gastava muito dinheiro, tanto com os remédios e também com coisas que eu achava que eu supria a minha necessidade. Então, eu fazia tratamentos estéticos para me sentir mais bonita. Eu gastava muito dinheiro com roupa, com viagens. E naquele momento era ótimo. Quando eu chegava em casa, eu falava, eu não gostei dessa roupa, nem tirava da sacola. Então, eu só acumulava dívida, só gastava todo o meu dinheiro e aquilo ali não supriu nunca a minha necessidade. Eu não acreditava mais na minha recuperação. Porém, teve uma noite que eu, devido ao meu peso estar muito baixo, eu podia tomar meio comprimido. Então, eu tinha que partir ele no meio e tomar a metade. Só que era 4 horas da manhã, eu não tinha conseguido dormir ainda, então eu fui até a cozinha, tomei a metade e tomei um outro. Antes de chegar no quarto, eu desmaiei na escada de casa. Minha mão começou a ficar dormente, eu comecei a perder a visão e eu desmaiei na escada. Quando eu acordei, ainda de madrugada, eu fui me arrastando até o quarto e na manhã seguinte eu pensei, minha mãe vai me encontrar morta dentro de casa. E eu falei, eu preciso de ajuda. Foi uma terça-feira e eu fui trabalhar pensando, eu preciso de alguma solução, eu preciso de uma saída para a minha vida, porque eu não posso, aos 20 anos, morrer desta forma. E na minha hora do almoço no serviço, eu procurei uma igreja. Eu procurei o endereço na internet e fui até a igreja. Cheguei à reunião, a reunião descontraída, o pastor cantando, brincando. Na hora que eu entrei na igreja, eu senti Deus falar para mim, eu ainda te quero. O mundo te rejeitou, o mundo te vomitou, mas eu ainda te quero. Eu fui na terça-feira, fui na quarta, né, sem contar para minha mãe, porque o orgulho falava mais alto. Na quinta-feira eu esqueci de tomar o remédio e dormi bem. Aí acordei na manhã seguinte, olhei a cartela, falei, eu esqueci de tomar o remédio, mas eu dormi, o que mudou? Falei, eu comecei a ir para a igreja.
consegui recuperar o meu peso, consegui perdoar quem tinha me ferido, que isso foi muito difícil, mas eu aprendi que para eu perdoar, eu precisava orar pela pessoa. Só que eu debati ainda com Deus, como que a pessoa me feriu e eu vou orar por ela? Mas eu entendi que aquele ódio estava fazendo mal só para mim. E com o meu sacrifício, a minha intenção, Deus ia me ajudar a perdoar e de fato eu perdoei. E chegava em casa, eu não me trancava mais no quarto. Eu ficava com a minha família, eu jantava com a minha família e antes de dormir eu lia a Bíblia, eu fazia as minhas orações. Às vezes eu sentava no chão do quarto com a luz acesa, mesmo com olhos abertos e conversava com Deus. Ficava ali 30 minutos, 1 hora só conversando, contando como foi o meu dia, algum problema também, enfim, tudo, como um amigo. E dentro de mim tinha um medo. Até quando eu vou aguentar ficar na igreja? Até quando eu vou resistir? Até quando eu vou dizer não? Eu tinha esse medo até então. E no dia que eu recebi o Espírito Santo, eu me preparei para aquele dia. Então, eu me preparava. Logo na quarta-feira, nessa quarta-feira, logo cedo eu li a palavra, eu ouvi a palavra do bispo ao meio-dia. Eu falei, hoje tem que acontecer algo. Eu coloquei a minha melhor roupa. Eu sentei logo na frente. Quando eu cheguei na reunião, não fiquei conversando com ninguém. Eu cheguei, sentei no meu lugar, fiquei lendo a Bíblia até a reunião começar. E eu não vi a hora de começar a busca. Eu gosto muito da palavra, eu aprendo muito, mas naquele dia eu não vi a hora de começar a busca. O pastor começou com uma música, eu nem cantei. Falei, Deus, eu estou aqui, eu estou cheia de mim, mas eu quero me esvaziar de mim, eu preciso me encher do Senhor. E eu fui muito sincera com Deus naquele dia. Eu falei, eu já deixei de ser quem eu era, mas eu ainda não sou quem eu quero ser. Eu quero ser a Daiane que é batizada com o Espírito Santo, que teve uma experiência de fato e de verdade com Deus. E naquele momento eu não senti nada. Mas eu criei que Deus estava ali e eu criei que algo mudou dentro de mim. Eu falei, agora eu sei que eu posso ir além. Eu não me emocionei, eu não chorei, não tinha música de fundo, não tinha nada. Mas eu criei que Deus era comigo e que eu tinha muito mais força do que de quando eu cheguei na reunião. Eu que achava que não conseguiria ser mais feliz com ninguém, apesar de nova, que não conseguiria ser amada, amar de novo, eu conheci uma pessoa. E foi tudo que eu sempre sonhei desde menina. Eu sonhava com um casamento feliz, eu sonhava em esperar meu marido chegar em casa e a gente jantar junto, sentar junto à mesa. E hoje é o que eu tenho. Eu digo que nada do que eu tenho de bom hoje na minha vida é por mérito meu. Tudo que eu tenho de bom hoje foi dado pelo Espírito Santo, porque eu priorizei ele, porque eu coloquei ele em primeiro lugar. Se eu perder ele hoje, eu perco tudo de bom que eu tenho, inclusive a minha paz, que independente de onde eu estiver, eu posso estar acompanhada, eu posso estar sozinha, aonde eu estou, eu tenho paz, eu sou feliz. Hoje eu sou a minha melhor companhia, porque eu tenho o Espírito Santo. E é isso que nós estaremos fazendo nesta primeira quarta-feira do mês de setembro. Nós vamos buscar Deus, vamos buscá-lo para que o Espírito Santo ele venha trazer a renovação, a transformação para o seu interior. Você que está aí agora e há muitos anos, você tem tentado, mas não tem conseguido preencher esse vazio que está aí na sua alma. Amanhã, quarta-feira, nós estaremos juntos numa busca. Você deve trazer sua fé, vir com esse desejo, com essa vontade de ser de fato e de verdade uma pessoa do Espírito Santo, de ser tomada por ele. Porque quando há esse querer da sua parte, também há o querer da parte de Deus. Aí tudo muda, aí tudo se completa, aí tudo se faz novo, tá bom? Nesta quarta-feira nós estaremos buscando o Espírito Santo para que ele venha fazer morada dentro do seu ser. Eu quero dedicar essa canção a todos que almejam, todos que estão na fé do jejum de Daniel. Vamos seguir firme, porque ao término desse jejum, eu tenho certeza, haverá renovação, transformação na vida de todos.
Quantas vezes eu tranquei a porta do meu quarto? Quantas vezes eu tentei fugir e me esconder? Quantos sonhos enterrados pelo medo? Medo de ser inconstante, não permanecer. Quantos sonhos não suportaram o teste do tempo? Promessas que se foram, como vai o vento. Deus, se eu fosse olhar as minhas forças, eu parava agora. Pegava as minhas coisas e iria embora. Eu fugiria a Deus do meu chamado. Mas é bem nesta hora que entras no quarto e começa falando que eu sou seu filho. Renova as minhas forças pra eu continuar seguindo. Eu ouço a sua voz dizendo bem assim, que não foi por acaso que eu te escolhi. Pra mim você não precisa nem ser mais forte, só precisa acreditar que comigo você pode. Então levanta daí, não pode ficar prostrado, pois quem tem promessa não morre no quarto. Comece a viver o impossível. Comece a contar seu testemunho. Assuma o seu lugar de filho. Não viva se escondendo, você é herdeiro. Prepare o culto de ação de graças, pois a promessa está tão perto. Não pode desistir. Filho, é grande o que eu preparei pra ti. Deus, se eu fosse olhar as minhas forças, eu parava agora. Pegava as minhas coisas e iria embora. Eu fugiria a Deus do meu chamado. Mas é bem nesta hora que entras no quarto e começa falando que eu sou seu filho. Renova as minhas forças pra eu continuar seguindo. Eu ouço a sua voz dizendo bem assim, que não foi por acaso que eu te escolhi. Pra mim você não precisa nem ser o mais forte, só precisa acreditar que comigo você pode. Então levanta daí, não pode ficar prostrado, pois quem tem promessa não morre no quarto.
Continuando a nossa série, dentro de 21 dias, seja batizado com o Espírito Santo. No vídeo de hoje, nós vamos falar um assunto muito profundo e importante, tanto para aqueles que já têm o Espírito Santo, como para aqueles que desejam receber o Espírito Santo. O apagar o Espírito e também entristecer o Espírito. Duas coisas parecidas, mas que surtem efeitos diferentes dentro de nós, né? Então eu queria primeiro relembrar você sobre o derramamento do Espírito Santo. O que foi o derramamento do Espírito Santo? Nós falamos no vídeo anterior. Foi o que aconteceu no Pentecostes, né? Lá em Atos dos Apóstolos fala do grande derramamento do Espírito Santo e ele foi derramado para todos, tá? Todos foram cheios do Espírito Santo naquele dia, porque ele foi derramado. Agora, ser cheio do Espírito Santo acontece quando a pessoa ela entrega o controle da sua vida a Deus. Essa é a maneira de uma pessoa ser cheia do Espírito Santo. Ela entrega o controle da sua vida, ela diz, a partir de hoje, o meu Senhor vai estar em primeiro lugar na minha vida, sobretudo, o meu Senhor é o que vai conduzir a minha vida, o meu Senhor vai ser o principal. Então, você colocou ele como controle da sua vida. Aliás, esse assunto, colocar o Senhor como primeiro na nossa vida, para ser batizado com o Espírito Santo, é o que nós vamos falar no vídeo de amanhã e nós vamos explicar em detalhes sobre isso. Mas o Espírito Santo, eu quero que você saiba disso, o Espírito Santo, ele pode ser apagado dentro da pessoa. Ele pode ser apagado. Quando uma pessoa está cheia do Espírito Santo, esse preenchimento vem como resultado da submissão dessa pessoa à vontade de Deus. Então, porque nós nos submetemos à vontade de Deus, ele nos batiza com o Espírito Santo. Mas o Espírito Santo pode ser apagado também. E isso acontece como resultado da rebelião da pessoa contra a vontade de Deus. Quando ela desiste de fazer a vontade de Deus, quando ela se cansa de fazer a vontade de Deus. Não apagueis o Espírito, está lá em 1 Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 19, tá? Não apagueis o Espírito, porque ele pode ser apagado. Então, quando nós falamos da palavra apagar, nas Escrituras, quando é usado a palavra apagar, está falando de você suprimir o fogo, de você sufocar o fogo, né? Imagine você, se você acender uma vela e você pegar a chama com a mão, ela apaga. Você sufocou o fogo, não é isso? Você suprimiu o fogo, então o fogo deixa de existir. E exatamente quando a palavra apagar é usada nas Escrituras, está falando de suprimir o fogo, de você sufocar o fogo. Agora, no espiritual, como que é esse processo? Ora, isso acontece por causa dos pecados. Você vê que no livro de Atos dos Apóstolos mesmo, quando ele fala do batismo com o Espírito Santo, Atos 2, ele diz, e apareceram distribuídas entre eles línguas como de fogo. Então, no batismo que eles receberam como línguas de fogo, labaredas de fogo. E aqui ele diz, olha, não apagueis, não apagueis. O Espírito Santo, ele é uma chama que habita dentro de cada cristão batizado. Então a pessoa recebeu o batismo, ela tem essa chama acesa dentro dela. E ele, o Espírito Santo, ele quer se expressar através de você. O Espírito Santo quer se expressar através das nossas ações, das nossas reações, das nossas atitudes. Então você observa que uma pessoa que não tem o Espírito de Deus,
Eu me refiro a pessoas, por exemplo, carnais, pessoas que não são libertas, convertidas. Você vê que elas têm reações que uma pessoa que tem o Espírito Santo não teria, não é verdade? Porque o Espírito Santo, ele se expressa através de nós, que temos o Espírito Santo, ou você, assim que for batizado, é o que vai acontecer. Então, quando que o Espírito é apagado? Quando é que nós apagamos o Espírito? Quando nos entregamos ao pecado. O pecado, ele sufoca o fogo. Vou dar o exemplo de novo. Uma vela acesa. Se você pega a chama com a mão, ela apaga. O pecado faz isso. O pecado, ele sufoca o fogo do espírito, esse fogo dentro do ser humano. E no livro de Efésios, capítulo 4, vai mais além. O apóstolo Paulo, ele citou, não apagueis o espírito, não é? Em Tessalonicenses, mas em Efésios 4, ele fala, não entristeçais o Espírito de Deus. Efésios, capítulo 4, versículo 30. E não entristeçais o Espírito de Deus, no qual fostes selados para o dia da redenção. Então, você já ficou triste alguma vez? Se você já se entristeceu, tenho certeza, quando nós, por exemplo, nos entristecemos com a atitude de alguém, se você se lembrar de pessoas que lhe entristeceram, pessoas que você nem esperava dela, da parte dela, e ela te decepcionou, ela te entristeceu, você então vai ter uma noção do que o Espírito de Deus, ele sente quando nós o entristecemos. Porque nós somos entristecidos às vezes, é ou não é? O ser humano é entristecido às vezes. Então, você tem uma ideia de como o Espírito Santo se sente. Quando você foi entristecido, ou quando você é entristecido, é muito ruim, não é verdade? Quem é que gosta de viver triste? Quem é que gosta de ser entristecido? Ninguém. Então ele diz, e não entristeçais o Espírito de Deus. Ora, como que nós entristecemos o Espírito de Deus? Como e quando? Sobretudo, primeiro, quando rendemos a nossa natureza pecaminosa, ou seja, nos entregamos ao pecado. Então, nós entristecemos o Espírito de Deus. Mais do que isso, quando a pessoa mente, ela entristece o Espírito de Deus. Quando a pessoa se ira, mas não é só se irar, porque qualquer ser humano está sujeito a ficar irado. Eu fico, você fica com uma situação pontual. Mas o problema é quando a pessoa se ira e ela guarda essa ira, meio que esperando uma oportunidade de se vingar. Essa ira muitas vezes acaba transformando-se até numa mágoa, não é verdade? Dentro de muitas pessoas, isso entristece o Espírito de Deus. Quando a pessoa furta, ela pega o que não é dela. Quando a pessoa tem uma linguagem torpe, o que é uma linguagem torpe? Que diz a palavra de Deus, palavrões. Ela fica um pouco nervosa, ela xinga palavrões. No trânsito, ela xinga palavrões. Quando alguém fecha o carro dela, ela fica revoltada, ela abre o vidro e xinga, e um monte de palavrões e discute. Um linguajar torpe que entristece o Espírito de Deus e que não combina com uma pessoa possuída com o Espírito de Deus. Você consegue entender? Então, palavrões que saem da boca dela quando ela está nervosa, numa discussão. Ah, mas eu falei sem pensar. Mas se ela é controlada pelo Espírito de Deus, ela então tem esse entendimento. Ela não se entrega à carne. Quando se tem amargura, uma pessoa amargurada também entristece o Espírito de Deus. Uma pessoa que não conhece a Jesus vive amargurada, você até entende, é ou não é? E quando você vai evangelizá-la, falar de Jesus, fala, olha, se você aceitar Jesus na sua vida, essa amargura vai acabar. Se você entregar a sua vida a Jesus, essa amargura vai acabar. Mas e quando você encontra uma pessoa que tem anos seguindo a Jesus, ela é uma seguidora de Jesus há 5, 10, 20 anos e é uma pessoa amargurada?
Ora, isso entristece o Espírito de Deus. Quando a pessoa, ela não perdoa, porque a ira pode virar uma mágoa, quando ela não perdoa, ela quer o perdão de Deus, ela precisa do perdão de Deus, todos nós precisamos, porque nós somos falhos, ela pede o perdão de Deus, mas ela quer a morte daqueles que lhe ofendem, ela quer a vingança das outras pessoas que a ofendem. Ela quer que Deus perdoa as ofensas dela, mas ela não perdoa as ofensas dos outros. E isso não é ser justo. E isso também entristece o Espírito de Deus. Imoralidade sexual, enfim, e por aí vai. Então, entristecer, para a gente resumir, entristecer o Espírito Santo é agir de forma pecaminosa. Quando você age de forma pecaminosa, você está entristecendo o Espírito de Deus. Assim como você não gosta de ser entristecido, tenho certeza disso, nenhum de nós, procure não entristecer o Espírito de Deus, tá? Porque isso vai fazer a diferença para você ser batizado, se você ainda não é, e você que tem o Espírito Santo, ele não ser apagado em você e muito menos se entristecer por causa de atitudes que você tem ou porque você se entregou à carne, ao pecado. Eu gostaria que você não perdesse o vídeo de amanhã. Nós vamos falar o que é ter Jesus em primeiro lugar na sua vida, que faz toda a diferença para a pessoa ser batizada com o Espírito Santo, tá? Ative o sininho de notificações para você ser lembrado do próximo vídeo. Se inscreva no nosso canal, dê o seu like. Eu queria também que você clicasse no link, nós temos um card aqui, e tem um link preparado de um vídeo da nossa série. Dentro de 21 dias receba o Espírito Santo, nós temos o terceiro vídeo que nós falamos como foi o batismo do Senhor Jesus. Como Jesus recebeu o Espírito Santo. Um exemplo a ser seguido. Como Jesus recebeu o Espírito Santo. Clique no link, veja o vídeo e seja mais abençoado do que você já foi. Aqui vai 3 dicas para você ser mais feliz. Se você quer mais desse conteúdo, inscreva-se no nosso canal, ative também o sino de notificações e deixe o seu comentário. Eu tenho 22 anos e eu estava na igreja já há um tempo, mas de pouco a pouco eu fui deixando de agradar a Deus e começando a fazer a minha vontade. Então, sutilmente, eu fui me distanciando de Deus, né? Até que chegou um ponto que eu já não estava mais na igreja. Eu fui deixando de ir pouco a pouco e um dia eu parei de ir de vez. E fui viver a minha vida, fazer tudo que eu sempre tive vontade de fazer, conhecer aquilo que eu não tinha conhecido ainda, que são os relacionamentos, as baladas, as drogas, bebidas. Sofri a dor de uma traição, né, por ter escolhido a pessoa errada. Através desse relacionamento eu conheci as bebidas, conheci as drogas, a prostituição e a gente tinha um relacionamento muito conturbado. Eu me envolvia cada vez com uma pessoa diferente, eu não tinha critérios nenhum. Poderia ser uma pessoa casada, uma pessoa mais velha, mais nova, eu não me importava com isso. Eu queria estar sempre ali me encaixando aqueles padrões da sociedade. Essas vaidades me levaram até a vender o meu corpo. Ali foi a única opção que eu encontrei de poder me sustentar, de poder bancar, né, aquilo que eu achava que era importante. Eu pensava em me matar, eu não tinha coragem. Mas muitas das vezes eu pensava em me matar, em me enforcar ali, acabar com tudo de uma vez. Então um dia, sentada no sofá da sala ali, não aguentando mais aquela vida, eu falei, o que eu posso fazer? Minha família não pode me ajudar? É como se Deus estivesse ali falando na minha mente, você sabe onde você pode encontrar ajuda. E eu morava na rua de cima da igreja. Eu nem olhava, nem percebia. Mas quando eu precisei, aí eu me dei conta que tinha um lugar onde minha vida poderia mudar. Ali no fundo do poço, eu cheguei na reunião de quarta-feira, sentei ali no meio e o pastor começou a pregar. Ele começou a falar exatamente tudo que eu estava vivendo,
que para mim tinha uma solução, que não era o fim, que eu não precisava buscar refúgio em drogas. Parecia que só estava eu ali na reunião. E eu descobri que eu precisava receber o Espírito Santo. E cada dia que passava, o desejo ia aumentando. Eu queria saber o que eu poderia fazer para me chamar a atenção de Deus. E chegou a campanha do jejum de Daniel. Eu falei, essa é a minha oportunidade. Primeiro que eu deixei de fazer foi a estar com aquelas pessoas que me levavam a sair para baladas, a beber, a fumar, a mentir, me prostituir. Eu abandonei todo tipo de amizade que poderia me corromper. Eu abandonei também as mentiras, abandonei também a mágoa, o ódio que eu tinha dos meus pais. Eu larguei tudo. Me batizei nas águas e após deixar tudo isso, eu passei a me envolver com as coisas de Deus. Eu ia nas reuniões com sede, buscando uma direção ali, o que eu poderia melhorar dentro de mim, o que eu podia fazer para agradar a Deus, querendo estar mais perto. Eu não via a hora de dar o horário da reunião, eu chegava mais cedo, eu chegava de manhã na quarta-feira, no domingo, falava, hoje é quarta-feira, hoje é dia de ir para a igreja, onde eu vou aprender mais, a conhecer mais como eu posso agradar a Deus. Comecei a fazer propósitos, eu orava toda madrugada, eu me dava 100%. Chegou um domingo, que foi o último dia de jejum de Daniel, e eu estava revoltada, porque eu ainda não tinha recebido o Espírito Santo. Então eu falei, é agora ou é agora? Eu falei, vai acontecer, porque eu estou sendo sincera, eu não estou fazendo as coisas com um peso, eu estou sendo sincera e Deus sabe o meu desejo, então se Ele prometeu, Ele vai ter que cumprir. Aí na hora da busca, eu falei para Deus, eu tô aqui, mas eu ainda não sou sua filha, eu não te conheço, eu preciso do Senhor, para que eu não volte a viver aquela vida toda errada, aquele engano, eu não quero voltar para lá. Então ali, eu tive a certeza, uma certeza muito grande que Deus era comigo. Tivesse eu e Deus e Ele falasse, agora você é minha. Uma fé sobrenatural, foi o melhor dia da minha vida, fico marcado, tem riqueza, não tem nada que possa se comparar. A paz que eu sempre busquei, a alegria que eu tentava buscar através de uma bebida, através de uma droga, a paz é essa. É isso que eu estava procurando, se encaixou dentro de mim. Eu não precisei mais buscar a aceitação das pessoas, porque ali Deus estava comigo, Deus tinha me aceitado. Ele transformou a minha vida, Ele não me julgou, não apontou o dedo para mim, Ele me estendeu a mão, transformou o meu interior, o meu caráter. Eu queria falar para todo mundo que eu recebi o Espírito Santo, eu que era talvez a pior das piores. Eu deixei de ser uma pessoa ansiosa, uma pessoa vaidosa. Hoje, a minha preocupação é agradar a Deus, é saber o que eu posso melhorar, como eu posso estar mais próxima, fazer a vontade dEle. E o jejum de Daniel não é simplesmente parar de mexer nas redes sociais, se desligar do mundo. Porque se a gente se desligar do mundo e não se envolver com as coisas de Deus, vai dar na mesma coisa, a gente vai ficar ali ocioso. É uma oportunidade de poder meditar mais na palavra, de poder ir mais à igreja, de ouvir a voz dEle, de poder buscá-lo. E o Espírito Santo hoje é tudo para mim. Ele é um pai, Ele é um amigo, Ele é um socorro ali presente quando eu mais preciso. Esse é o maior presente. Não há nada que possa se comparar com a salvação, com a certeza da salvação. Você tem paz aonde quer que você esteja. Sei que os teus olhos, sempre atentos, permanecem em mim. E os teus ouvidos estão sensíveis para ouvir meu clamor. Posso até chorar, mas a alegria vem de manhã. És Deus e perto e não de longe, nunca mudastes, tu és fiel. Deus de aliança, Deus de promessa,
mentir. Tudo pode passar, tudo pode mudar, mas tua palavra vai se cumprir. Eu sei que os teus olhos estão em mim, Senhor. Sei que os seus olhos, sempre atentos, permanecem em mim. E os teus ouvidos estão sensíveis para ouvir meu clamor. Posso até chorar, mas a alegria vem de manhã. Ele é Deus de perto, és Deus de perto e não de longe. Nunca mudastes, tu és fiel. Eu sei, sim, eu sei. Deus de aliança, Deus de promessas, Deus que não é homem pra mentir. Tudo pode passar, tudo pode mudar, mas tua palavra vai se cumprir. Levante as suas mãos a Ele e declare: Deus de aliança, Deus de promessas, Deus que não é homem pra mentir. Tudo pode passar, tudo pode mudar, mas tua palavra vai se cumprir. Posso enfrentar o que for, eu sei quem luta por mim. Seus planos não podem ser frustrados. Minha esperança está nas mãos do grande eu sou. Meus olhos vão ver o impossível acontecer. Vai se cumprir, creia. Deus de aliança, Deus de promessas, Deus que não é homem pra mentir. Tudo pode passar, tudo pode mudar, mas tua palavra eu sei que vai, eu sei que vai. Deus de aliança, Deus de promessas, Deus que não é homem pra mentir. Tudo pode passar, tudo pode mudar, mas tua palavra vai se cumprir. Diga a Ele: Deus de aliança, Deus de aliança, Deus de promessas, Deus que não é homem pra mentir. Tudo pode passar, tudo pode mudar, mas tua palavra vai se cumprir. E é assim que você tem que crer, que a palavra de Deus vai se cumprir na sua vida. E uma das palavras que nós estamos buscando nesses dias, que venha se cumprir na sua vida, é a palavra que diz que nos últimos tempos, ou nos últimos dias, Ele derramaria do Espírito dele sobre toda a carne. Ele quer derramar do Espírito dele sobre você, para que você venha se tornar uma nova criatura, uma pessoa de fato e de verdade de Deus. Entenda, Deus não quer que você venha conviver com esse vazio, essa tristeza na sua alma. E o Espírito Santo não é dado a ninguém por sorte,
por mérito, mas sim pela misericórdia de Deus. Por isso que estamos nesse jejum de Daniel, chamando a atenção de Deus, abdicando ou sacrificando os nossos desejos, os nossos momentos livres, para não ficar envolvido com coisas mundanas, com entretenimento, seja ele qual for, mas dedicarmos à oração, ao jejum, à meditação da palavra, fazer mais do que habitualmente nós estamos acostumados a fazer. E aí sim, nós temos a plena certeza, chamando a atenção de Deus, o Espírito dele há de descer sobre a nossa vida. Por isso, se prepare, porque no último dia do jejum de Daniel, nós estaremos lá. O bispo estará lá e nós estaremos com ele pela fé, diretamente do cenáculo, determinando que o Espírito Santo venha se apoderar de você, tá bom? Vamos a um depoimento de mais uma pessoa. Dessa vez, ela entendeu que para ter uma vida nova, ela precisava de um espírito novo. Meu nome é Amanda Gomes, eu tenho 24 anos e na minha infância eu sofri um abuso. Eu me recordo que foi aos 10 anos de idade e isso foi bagunçando a minha mente, causou muitos conflitos e não foi só uma vez, foram diversas vezes por pessoas diferentes, mas a cada vez que acontecia, eu me culpava porque achava que a culpa era minha, porque o que via na minha cabeça, que eu que era vulgar, que a culpa era minha, que eu que estava me insinuando, só que não, eu só era uma criança que queria ter uma fase de criança. Isso foi passando e eu tinha muitos pensamentos promíscuos, sujos na minha cabeça, eu não entendia. Isso atrapalhou muito as minhas noites de sono, porque eu sonhava achando que ia vir alguém forçar alguma coisa comigo. Então isso foi bagunçando muito a minha cabeça. E eu fui crescendo e isso foi gerando insegurança, complexo. Eu sempre tentava me envolver, né, com os rapazes. Tinha rapazes que gostavam de mim, mas quando eu olhava, me via aquela marca do que aconteceu comigo na infância. Então eu já não queria me relacionar, porque eu tinha medo de que aquilo se repetisse novamente. E eu estava cansada de sofrer, eu estava cansada de aparentar alguém que eu não era, porque aos olhos da minha família eu era a filha mais nova, boazinha, né, que nunca deu problema, só que dentro de mim eu tinha aqueles traumas. Então eu comecei a ir para uma certa igreja que tinha próximo à minha casa, e porque eu tinha na minha cabeça assim, que o único que podia me ajudar era Deus. Então eu comecei a frequentar essa igreja e durante esses 2 anos eu frequentei. Tudo que o pastor falava, eu fazia. Aquilo me trazia um certo bem-estar. Aquela alegria era momentânea, né? Mas quando eu chegava em casa, eu ainda tinha desejo de suicídio, eu não conseguia dormir direito à noite. Diversas vezes eu acordava de madrugada com peso nas costas, com falta de ar e não conseguia pedir por socorro, mas eu queria maquiar, estar bem, né? Aí durante esses 2 anos foram esse engano, então eu fiquei frustrada, porque o único que podia me ajudar era Deus e não mudava a minha vida. Aí até que depois de muito tempo eu aceitei um convite. Aí eu cheguei na igreja, né, universal, e tudo que o pastor falava, eu fazia, porém era diferente. Eu pensava, eu comecei a explorar o que estava dentro de mim. Então eu comecei a usar a inteligência, parei de me vitimizar e eu entendi que eu tinha que olhar para frente. Comecei a mudar a forma de pensar, né? Passei a agir diferente e as coisas foram andando. Primeiro eu entendi que para eu ter uma vida nova, eu tinha que largar a vida velha. Então não era só eu sentir. Eu tinha que fazer, agir para Deus reagir. E na hora da busca, eu imaginei Deus ali na minha frente. Mas foi totalmente diferente de tudo, porque é algo inexplicável. Foi como se ele tivesse se apresentado mesmo para mim. Eu existo, eu estou aqui. Foi uma experiência única. Depois daquele dia, que foi o que caracterizou, eu mudei completamente. Eu sabia que ele estava ali comigo, mas faltava algo. Faltava o que eu procurei todos esses anos. Eu falei, meu Deus, eu não quero só saber que isso existe. Ainda falta algo. Eu estava vivendo aquelas 2 pernas da fé, que é renúncia e sacrifício. Então, Deus ele tinha que entrar dentro de mim. E foi num domingo de manhã, quando Deus ele
entrou dentro de mim, que foi quando eu recebi o Espírito Santo. Eu sabia que o mundo podia acabar ali, mas eu sabia para onde a minha alma ia. Depois dali foi tudo diferente, porque eu queria falar para todo mundo que Deus ele existia. Eu poderia aqui usar várias palavras para falar o que Deus representa para mim, mas dentre todas, tem uma que eu gosto de chamar em particular, que é de pai. Porque só um pai cuida de uma filha com carinho, sabe o que ela precisa, ensina, exorta quando precisa, e ele guia ali, ele ensina. Ele é o meu guia, no dia a dia ele fala o que eu preciso fazer, como que eu tenho que agir no meu trabalho. O Espírito Santo mudou a minha personalidade, é uma outra pessoa dentro de mim. É como se eu estivesse contando uma história de alguém que eu mesmo vivi. Hoje eu tenho prazer de estar com a minha família. Hoje eu desenvolvo no meu trabalho um bom relacionamento com meus companheiros de trabalho. Aquela pessoa nervosa, explosiva, hoje não. Hoje eu consigo abraçar, dar carinho para as pessoas que estão ao meu redor. Eu consigo fazer as pessoas se sentirem bem perto de mim. Porque quando eu não tinha o Espírito Santo, ninguém queria estar perto de mim. Ficou para trás a Amanda, que sofreu abuso. Ficou para trás a Amanda insegura, complexada. Ficou para trás. Hoje é uma nova vida. O Espírito Santo me trouxe vida, me trouxe motivo, me trouxe razão para viver. Com ele, mesmo os dias de luta e os dias de guerra, eles se tornam os melhores dias. Porque é ele que dá a motivação para vencer, é ele que dá a direção. Sem o Espírito Santo não tem condição de alguém viver nessa terra. Não tem. Momento da determinação. Como pensei, assim sucederá. E como determinei, assim se efetuará. Vamos juntos determinar a sua vitória. Ó Deus e Pai, em nome do Senhor Jesus, junto com todos os nossos ouvintes, eu quero determinar uma terça-feira abençoada. Determinar que nesta quarta-feira, quando essa pessoa chegar à tua casa, ela venha ser de fato e de verdade possuída pelo teu Espírito. Eu quero determinar que todos os planos do mal contra a vida dessa pessoa sejam frustrados. Eu quero determinar contigo, meu Pai, que o Senhor venha levantar o caído, fortalecer o fraco, dar força a essa pessoa que está enfrentando uma luta que sozinha ela sabe que não vai conseguir vencer. Eu entrego o dia de hoje na tua santa e poderosas mãos. Em nome do Senhor Jesus. Amém. Minha amiga, meu amigo, creia, está determinado. E o que nós determinamos com Deus está determinado nos céus. Muita luz. Que o Senhor te abençoe e te guarde. O Senhor faça resplandecer a luz do seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. O Senhor sobre ti levante o seu rosto e te dê a paz para hoje, amanhã e para todo sempre. Tenham todos um excelente dia.